Olá, boa noite, bem-vindo mais uma vez. Mais um episódio do podcast RK. Hoje com uma novidade, trouxemos a Caroline, gerente de contas PJ do Sicoob. Vai falar um pouco para os empreendedores que além de você gerir o seu negócio, tem que tomar muito cuidado com a parte financeira. Então ela vai dar uma pequena aula para a gente. Boa noite, Caroline, muito bem-vinda. Boa noite, muito obrigada pelo convite, Luito. Acompanho vocês há um tempo e vejo o belo trabalho que vocês fazem aqui para o comércio local do RK e acho que tenho muito a contribuir aqui hoje nesse nosso bate-papo. Com certeza, é mais um leque que nós estamos abrindo, que além de dar oportunidades para os empreendedores aparecerem, vamos trazer também algo que a gente possa acrescentar para eles, que são o nosso foco principal no momento. Vou agradecer aqui aos nossos patrocinadores da noite. Centro Veterinário Pet RK, onde você encontra tudo, de acessórios até a parte médica para o seu cachorro. Pode ir lá procurar a doutora Bárbara e o Eduardo, que eles são show de bola, que o nosso condomínio todo mundo gosta deles. A informática do Júnior, você precisa fazer uma manutenção do seu computador ou comprar acessórios, vai lá, procura o Júnior ou a Sil, que eles vão te atender super bem. A Andréa Neri, da Dutra Imóveis, pensando em especialista em imóveis do nosso condomínio, você deve procurar a Andréa. Tradição, qualidade, confiança. Andréa Neri. Zélia Lima, a ótica do nosso condomínio. Se você precisa de óculos de sol, grau ou lente de contato, pode procurar a Zélia Lima, aqui no nosso condomínio ou na Asa Norte. E para quem gosta de tomar uma cervejinha gelada, a cerveja mais gelada do nosso condomínio, RK Distribuidora. Logo entrando no condomínio à direita, a primeira distribuidora do comércio à direita. A cerveja mais gelada e além de cerveja também, refrigerantes, sucos, energéticos, vinhos também, você encontra tudo lá. Vamos começar então. Mais uma vez, muito obrigado por ter vindo, aceitado esse nosso convite. Fazia até um tempinho que a gente estava acertando uma data, né? E vamos lá, fala um pouquinho do Sicoob pra gente, a quem não conheça, o que é o Sicoob, onde começou, onde ele atua. Perfeito, então. O Sicoob ele é uma instituição financeira voltada para o cooperativismo. O que é o cooperativismo? O cooperativismo é a junção de pessoas, né, a união de pessoas com o mesmo objetivo, que é justamente buscar essa... Não é um banco, né? O Sicoob é uma cooperativa. Isso, o Sicoob é uma cooperativa. Diferente de um banco. Isso, ele é diferente de um banco. Certo. Então o Sicoob ele vem com um princípio diferente, que é um princípio cooperativista, né? Onde é a união de pessoas que elas se juntam, né, para obter o resultado. Então hoje o Sicoob ele atende em todo o Brasil. E o sistema, ele é um só, mas embaixo dele tem as cooperativas, né? Então, pode ser que em algum momento você encontre uma cooperativa ali em Sobradinho, né? Tem a minha cooperativa, que é no Lago Sul, que são cooperativas que elas não estão ligadas uma à outra. Elas têm estatuto próprio, então cada uma tem uma regra de ingresso, uma regra de resgate, uma regra para investimento, né? Então, a minha cooperativa em si, ela nasceu em 96, né? O fundador da cooperativa, ele era da Embrapa, então ela é uma cooperativa que nasceu da Embrapa, né? Então, antigamente ela atuava só com funcionário público, então a gente oferecia essas linhas de crédito, né? Todo o serviço para os servidores da Embrapa, e até então nós Quando foi isso? Que nós Não, que você disse que ele iniciou? Em 96. Ah, tem muita história já então. Muita história, doutor Carlos. E aí, com o passar do tempo, nós abrimos para livre admissão, que é o que chamamos, né? Que é para atender um todo. Pessoas físicas, né? Sem ser de segmento... Do agro? Do agro também. Do governo? Sem ser de segmento do governo. Nós abrimos para PJ também, que era um público que a gente não atendia antes. Então, assim, hoje a gente trabalha no formato digital, né? Nós temos a agência virtual, que é o primeiro atendimento do nosso associado. Então, ele tem atendimento através do telefone, do WhatsApp, do e-mail, né? Em horários distintos. Então, por exemplo, o nosso WhatsApp hoje é uma ferramenta que funciona até às 21 horas. Então, imagina, você está no mercado, está em algum lugar, está lá na conveniência, teve um probleminha com seu cartão 19 horas. Em qual instituição você vai ter atendimento ali, né? Então, você tem um atendente que ele pode falar assim, meu cartão bloqueou. Por quê? E todos os dias? De segunda a sexta. Ah, sim. Durante a semana até as 21. Isso, até as 21. E aí, o nosso horário de telefone tem um horário menor, né, do que do WhatsApp, em função da demanda. E também nós temos o e-mail, que opera muito bem e atende muito bem dentro da demanda. Mas só para ver se eu entendi bem. Então, o Sicoob é a matriz, está aqui em cima, né? Mas você falou que pode ter embaixo outras cooperativas que são ligadas ao Sicoob. Isso. Tipo umas filiais, assim?
O Cicobi ele é o sistema, né? O sistema de cooperativas. Aí embaixo dele tem o Cicobi Nova Central, Cicobi Credibrapa, Cicobi DF1000. Tudo aqui em Brasília, por exemplo, essa que você falou. Não necessariamente, porque às vezes a cooperativa ela pode abrir uma filial em outro estado. E pode atuar em outros estados também? Pode atuar em outros estados. E aí, por exemplo, a gente tem cooperativas aqui que nasceram aqui no DF, mas que estão no Goiás. Tem cooperativas que estão no Goiás que também já têm filiais aqui conosco. E existe uma competição entre elas, assim? Na verdade, a gente tem um lema assim, muito forte no Cicobi que a gente não toma de quem está dentro do sistema. Então, por exemplo, se você é associado de qualquer cooperativa, Carol, eu sou associada aqui de Sobradinho, mas, Carol, tive um problema na minha cooperativa, que assim assado. A gente tenta intermediar, né, te aconselhar o que deve ser feito. Se eu quiser, quero passar para a sua cooperativa agora, e você tenta, então, não roubar o cliente. Isso, porque cooperativa, ela é uma instituição formada por pessoas. Então, se ela tem uma proposta diferente, então o nosso interesse é que todos ganhem. A gente não quer tirar de um outro Cicobi. Então, a gente quer que todos ganhem. Legal. Diferente dos bancos, né? Diferente dos bancos tradicionais. Que estão querendo tirar um cliente do outro a qualquer momento. Isso, a gente não tem esse tipo de abordagem. Até mesmo toda vez que um associado nosso que tem, por algum motivo, alguma conta em uma outra instituição, que queira vir para cá, a gente sempre pergunta, se não fosse Cicobi. Se fosse Cicobi, a gente trabalha dessa forma consultiva, mas se não for, a gente sempre pergunta, mas o que foi? O que aconteceu? É taxa. Me mostra as evidências que você tem lá. Vamos tentar trazer para cá, vamos tentar fazer diferente aqui. Então, a gente tem uma abordagem menos agressiva. Um pouquinho mais humana. Mais humana. Sustentável. Tá. Vamos começar então. Se eu quero abrir uma conta lá com você, como é que eu faço? Então, o procedimento para abertura de conta ele é bem simples. Nós temos o aplicativo, que é o Cicobi Net. Então, você baixa ele no seu celular e lá vai ter a opção Faça Parte. Então, você consegue abrir lá e depois, quando a conta ela está aberta, você vai apresentar toda a documentação básica. Direto no aplicativo? Direto no aplicativo, minto. Na verdade, você vai ter que mandar para a gente. Por WhatsApp? Pode ser pelo WhatsApp, porque quando você abre, a cooperativa que vai receber a sua conta, ela já recebe a notificação. E eu posso escolher a cooperativa? Você pode escolher porque a gente tem a possibilidade de te dar o código de indicação. Isso é importante, então. Então, quem estiver assistindo aqui, quiser abrir uma conta Cicobi, vai ter que ter o teu código. O meu código de indicação. E como é que faz para conseguir? Então, eu vou deixar disponível com vocês, né? Até na gravação a gente pode deixar lá. Acredito que a gente possa deixar. A gente vai editar, a gente vai colocar aqui embaixo na legenda, vou deixar no link também. Não, perfeito. O seu número? Isso. Na verdade, ele é um código mesmo, né, de letras e números, que aí chega um momento que você digita nesse Faça Parte, chega um momento que ele te pede código de indicação. Entendi. Aí vai cair direto lá para minha cooperativa. Esse código de indicação que você vai passar para a gente deixar disponível. Isso. Tá. Que ele cai lá para gente. Aí quando entrar no aplicativo, vai pedir o código de indicação, colocou lá. Quantos números são? É muito grande? Não, é curtinho. Tá. São ali cerca de 5, 6 números e letras maiúsculas. Então tá, pessoal, quem tiver interesse, a gente vai deixar depois o código, 5 números, coloca lá, aí o próprio sistema direciona para você. Isso. Ou para sua cooperativa. Ele direciona para minha cooperativa e aí é feito o primeiro contato. Então aí a gente entra em contato com o associado, que assim, como eu mencionei, né, nós somos uma instituição totalmente humanizada. Então a gente entra em contato, né, Loi, tu viu que você entrou aqui em contato com a gente, fez a abertura da conta aqui com a gente no aplicativo, né? Como é que você conheceu? Eu vi que foi pelo código da Caroline. Como é que foi? Ela te indicou? Você já conhece um pouquinho da cooperativa? Para a gente prosseguir, vou te pedir os documentos pessoais, você me manda os documentos e a gente começa a análise, né? A análise do que a gente pode oferecer. Eu só preciso acrescentar uma coisa importante. Fica à vontade. Geralmente as pessoas, elas estão acostumadas com os bancos tradicionais. E cooperativa, ela depende do relacionamento e da reciprocidade. Então, quando você abre uma conta, não é de imediato que é te dado um cartão de crédito, né? Porque às vezes as pessoas têm muito essa percepção. Já quer abrir e já ter o cartão disponível, né? Isso, ou cartão, ou cheque especial, ou crédito pré-aprovado. Cooperativa, não. Como é uma análise totalmente humanizada, a gente depende desse relacionamento e aí sim, depois, passou ali uns 6 meses, aí você entra em contato. Carol, tem interesse em um cartão de crédito? Vamos tentar... Em tal banco tem assim, o que você consegue para mim? Quero concentrar a movimentação ali.
E aí a gente começa um relacionamento. Entendi. E nesse período vocês vão acompanhando também, né, a movimentação, entendendo os gastos, ou como é que é o cliente, para poder montar algo mais direcionado. Isso, que a gente sempre faz, é muito consultivo. Então a gente sempre faz essa análise de capacidade de pagamento, de comportamento. Ó, vejo aqui que ele fica sempre com a conta zerada. Ou então, ó, ele mantém, já fez um investimento aqui com a gente. Não tem produto de crédito, mas já tem um investimento. Então a gente sempre analisa tudo isso. Quanto mais reciprocidade você tem com o negócio, mais fácil é a concessão. Certo. E você, no caso específico de PJ? Isso, eu sou específica hoje de pessoa jurídica, eu sou gerente de contas PJ. E depende do tamanho da empresa? Independe, assim, hoje nós atuamos com a carteira, né? Minha agência hoje contém 5 pessoas e nós atuamos com uma carteira já formada, né? Que é uma carteira de cerca de 2.000 associados. E aí nós atuamos com eles, com contato de relacionamento, prospecção, com negócios. Então, são 2.000 associados, podemos dizer que são 2.000 empresas que estão associadas à cooperativa do Sicoob. Isso, do Sicoob Crédito Embrapa, sim. E onde é que fica a física da sua agência? A minha agência física, ela fica na QL6, no Lago Sul. E aí lá, geralmente durante a semana eu faço visita aos associados, né? Vou até as empresas. E lá, quando há necessidade, como a gente tem todo esse suporte virtual, quando há necessidade, né, o associado quer ir até a cooperativa, a gente recebe ele lá mediante agendamento. Tem gente que ainda gosta, né, do cara a cara ali, né, resolver na hora, levar o papel, mostrar, né? Tomar aquele cafezinho. Um cafezinho. Né? Então é possível fazer isso? É possível fazer isso. A gente faz um agendamento prévio. Certo. E a gente pode receber, sim, o associado lá. Às vezes até mesmo, né? Uai, Carol, você me fez uma proposta aqui, mas deixa eu conhecer, eu quero ver. Às vezes as pessoas precisam ver, né, o que elas estão aderindo. Sim. Então, a gente recebe lá na cooperativa, mediante o agendamento. Ah, tá. Agendamento. Eu não posso chegar lá e qualquer horário. Não. Até porque hoje o nosso formato da minha agência, ele é um formato híbrido. Então, por exemplo, nós estamos terça, quarta e quinta na cooperativa. Os demais dias nós não estamos. Então, se chegar nesses dias lá, vim porque estava passando aqui perto, vim por algum outro motivo, no caso. Não adianta. Tem que ligar para você e falar, tal dia eu quero ir lá para a gente poder conversar. Isso. Então, quem quiser abrir uma conta também não adianta ir lá agora. Não adianta ir lá. Tem que pegar o app, ter o código de indicação e depois pode marcar uma visita. Isso. Ou até então, tenho alguma dificuldade, não estou conseguindo acessar o aplicativo ele é bem intuitivo, né? Mas estou com dificuldade, não consigo fazer, não tem problema. Entre em contato, Carol, tentei, não consegui, quais documentações eu posso levar? Eu posso antecipar e já pegar essa documentação para você, né, que são os documentos, se for PJ, o faturamento, relação dos sócios, contrato, documento de constituição, as referências, todos os dados necessários e a gente prossegue com a abertura inicial. Interessante. Você pode repetir, por favor, quais são esses documentos iniciais para quem quer abrir uma conta PJ? Claro. Que até o nosso caso, a gente está tendo que caminhar para esse caminho importante para a gente saber também. Hoje os documentos necessários, né, são o documento de faturamento. Então, se a empresa ela é optante pelo Simples Nacional, a gente precisa do extrato do Simples atualizado. Se tem o faturamento, eu preciso do faturamento assinado pelo responsável e pelo contador. Além disso, eu preciso de toda a documentação de constituição da empresa, né, no contrato, porque é ali que ele vai me dizer quem que pode assinar, quem que não pode assinar, quem tem os poderes da conta. Preciso de toda a documentação do sócio, comprovante de renda. Se o sócio não tiver prolabore, tiver só a declaração de imposto de renda, eu preciso tanto do recibo quanto da declaração. Preciso também de 2 referências financeiras para a gente deixar cadastrado na conta, que são pessoas que a gente vai ligar. Vi que o podcast está abrindo uma conta aqui. Realmente essa empresa existe? Realmente você conhece? Não, conheço. Não, tudo bem. Então a gente prossegue. Legal. 2. Isso, 2 referências. Entendi. Você falou também na parte do sócio, de poder autorizar mexer na conta, né? Tem um número máximo assim, de pessoas que vocês... 1, 2, 3, como é que é isso? Geralmente, no contrato, ele vem discriminado. Então, por exemplo, são 5 sócios. Desses 5 sócios, 3 podem mexer na conta, os demais não podem. Mas se em algum momento você falar assim para mim, olha, Carol, eu tenho uma procuração aqui que eu dei poderes para o Matheus, para que o Matheus ele possa operar nessa conta. A gente cadastra o Matheus como operador. Ele fica limitado a alguns acessos à conta, e aí vocês que têm realmente, de fato, o acesso master, digamos assim, vocês conseguem ver tudo. Sei.
Eu posso, por exemplo, deixar aquela pessoa só pode consultar o saldo, por exemplo, consultar só quanto que tem ali, mas não pode fazer operações. Isso, você consegue limitar, né, através do acesso de operador. Mas isso a gente até enfrenta algumas resistências, porque a gente precisa do documento. Até mesmo, né, para a segurança da empresa. Então, assim, a gente precisa sempre da procuração. Se a procuração venceu, a pessoa perde o acesso. Então, às vezes, passa um ano ali, você vai me ligar, Carol, mas o Matheus perdeu acesso à conta, o que eu faço? Acesso como operador, né? Então, vamos renova a procuração, manda pra gente. E aí a gente consegue liberar novamente o acesso dele. Legal, entendi. Então, esses são os documentos iniciais. Aí, depois disso, a conta está aberta e o que mais? Quais os próximos passos, assim, para a gente realmente ser cliente, Sicoob? Olha, um fato importante, né? O que te faz ser sócio do Sicoob não é só a abertura da conta corrente. Hoje, quando você vai num banco tradicional, que você fala bem assim, quero me tornar cliente do banco X. Esse banco ele vai te abrir uma conta corrente, vai te oferecer um pacote de serviços, né? Vai te oferecer os portfólios que ele tem. O grande diferencial do Sicoob é que o que te faz sócio é a conta capital. Então, é assim. Quando você me manda essa documentação toda para abertura da conta, vai ser criado para você uma conta corrente e uma conta capital. Certo. O que é essa conta capital? Essa conta capital é um investimento que você vai fazer aportes mensais. É como se fosse um investimento forçado. Então, é obrigatório, então, a abertura dessa conta? Isso, ela é obrigatória e ela é estatutária, porque cooperativa, ela segue as regras que estão ali no Estatuto Social. Então, hoje, na minha cooperativa, é R$50 por mês PJ e se for pessoa física, no mínimo R$10. Esse 50 é o mínimo? 50 é o mínimo. Tá. Mas aí você quiser falar assim, Carol, eu quero colocar 1.000 todo mês, 200 todo mês, a gente desconta da conta corrente e vai para a sua conta capital. Tá. E o que é a conta capital? A conta capital, ela é um investimento que ela pertence à conta PJ ou à conta PF, que ela é utilizada para fomentar a cooperativa. Então, assim, esse recurso, ele fica rendendo. Então, no final de cada exercício, ele rende até 100% do CDI. Você consegue acompanhar pelo aplicativo, consegue acompanhar consultando a gente também. O exercício anual, você disse? Isso, exercício anual. Então, todo último dia do ano, tem lá o acréscimo. Você teve R$500, R$600, porque ele é proporcional ao que você Independente da data que eu entrei também. Independente vai ser sempre no último dia do ano. Isso, sempre no último dia do ano. Então, ele é utilizado, né, para a longevidade da cooperativa, realmente para a prosperidade da cooperativa. Então, no caso de pessoa física, lá no nosso Estatuto Social, ele tem as regras para o resgate, e no caso de pessoa jurídica, você consegue resgatar com os rendimentos somente no encerramento da conta. Lembrando que... só no encerramento da conta. Só no encerramento da conta. Lembrando e se eu não encerrar a conta? Aí ele vai ficar rendendo... Fica lá para sempre. Rendendo para sempre. Mas eu não tenho esses lucros? Você tem todos os lucros corrigidos sempre no fim do ano. Só os lucros? Os lucros e mais o seu recurso. Então, por exemplo, assim, coloquei ali R$50 mensal durante o ano de 2025. Certo. Então, você vai ter esses R$50 vezes 12, né? Mais o rendimento do período, que pode chegar até 100% do CDI. Certo. Mas eu posso sacar? A PJ não. A PJ não? A PJ não. Só quando encerrar a conta? Isso, só quando encerrar a conta. E aí eu faço até um adendo. Isso depende da cooperativa. Porque, por exemplo, a cooperativa ela vai operar com base no seu estatuto social, né, que é definido nas assembleias. Então, na minha cooperativa, o estatuto vigente é esse. Então, pode ser que alguém esteja aí vendo e fale assim, mas Carol, aqui na minha cooperativa eu não posso resgatar nem se eu encerrar a conta, eu não posso resgatar assim, ou se eu for pessoa física, eu não posso resgatar assado. Então, é justamente por isso, tá, gente? É porque tem um estatuto a ser seguido e a gente segue piamente ali aquelas regras. Certo. Cada filial, no caso, tem seu estatuto e segue as suas regras. Isso. E qual a vantagem, então, para mim, PJ, fazer esse investimento? A vantagem é que, a primeira delas, você não tem tarifa de manutenção de conta em cooperativa. Então, você paga ali, vamos supor, por mês, em um banco, R$50, R$100, você não tem. Você tem os serviços, por exemplo, PIX passou de 10, você tem, por CPJ você tem a tributação. Aquela cesta de benefícios que os bancos normais oferecem e cobram. A gente não cobra. Tá, entendi.
E aí tem os serviços adicionais. Então, dependendo da sua movimentação, mas eu faço muito mais que 10 Pix, recebo muito mais que 10 Pix pagamento de boleto também, que é algo muito recorrente para empresas, né, microempresas. Isso. E, inclusive, nós temos o serviço de cobrança bancária, né? Até convido vocês aí, se quiserem conhecer, a gente pode ver a proposta que vocês já têm no mercado e tentar trazer para a gente, né? Porque o boleto a gente sabe, tem o custo de emissão, tem o custo de liquidação, né, tem todos os custos. O boleto não foi pago, tem um custo, né, se não foi... Esse que você falou de cobrança, por exemplo, eu tenho meus clientes, eu cadastro eles lá no Sicoob, e vocês vão fazer essa cobrança mensal? A cobrança, na verdade, ela vai ser só a emissão do boleto. Você vai ter acesso ao sistema próprio para você que emita os boletos no nome. Tá. Eu emito o boleto com o Sicoob lá em cima, com código de barra e apresento ao cliente. Isso. Entendi. Aí ele consegue pagar. E lembrando que ele vai ter, a gente sempre faz análise, né? Porque ele tem o custo de emissão e tem o custo da liquidação. E aí a gente vê direitinho quantos dias dessa compensação, analisa tudo direitinho, né? Então já tem outra instituição, traz para a gente as evidências do que se tem, porque assim, a nossa análise de crédito, como a própria configuração da cooperativa, ela é humanizada, então ela passa por um comitê. Ela passa ali por um analista de crédito. Você pediu para mim, ela vai passar por um analista de crédito, ela vai passar pelo setor de crédito, ela vai passar por uma alçada de gerencial, uma alçada de diretoria, para depois eu voltar e te dar a solução. Mas isso dentro da sua cooperativa, tudo isso? Na verdade, o sistema Sicoob, ele tem essa análise de crédito mais humanizada mesmo. Tá. Chega em você, mas vai parar lá em cima no Sicoob, essa análise de crédito. Isso, ela sempre para, isso independente do... Porque a gente preza muito pela solidez dos negócios, a gente preza muito pelo como vai ser essa tomada, o motivo pelo qual vai ser, se realmente, pela assertividade, se realmente naquele momento, você está me pedindo 10 mil de cartão, mas na declaração do seu Simples aqui tem anual que você declara 5 mil. Então, assim, não é porque você me pediu os 10 mil que eu vou conseguir te liberar os 10 mil. Tem toda a análise, entendi. Então, tem toda essa análise de alçadas, né? Isso, a gente parou ali então, eu abri a conta, abre a corrente e abre a conta de investimentos, não? A conta capital. Conta capital, tudo bem. Aí eu posso escolher quanto que eu coloco na conta capital, né, minha contribuição mensal. E após, tem mais alguma etapa? E aí, após esse processo, a gente faz a visita na empresa. Que a gente vai conhecer o local, a gente faz um relatório de visitas para saber como que a gente pode contribuir com a empresa, o que a empresa espera da cooperativa. E aí faz todo um contato de relacionamento. Como é que essa empresa foi fundada, né? Qual que é a experiência dos sócios nesse ramo. Então, a gente faz toda essa análise e tira todas as fotos, porque a gente sabe que assim... Fotos? A gente tira fotos da empresa para compor o dossiê. Porque a gente sabe que assim, as empresas elas abrem e fecham, infelizmente, com muita facilidade, né? Quando não se tem, principalmente o ponto da gestão. Então, assim, a gente sempre tem tudo evidenciado para falar, não, realmente existe essa empresa, realmente foi assim, a experiência é assim. Isso é um diferencial mesmo, eu nunca vi um banco ir na empresa fazer todo esse primeiro contato ali, que legal, gostei. A gente sempre faz, é um olhar bem diferente. E continua esse acompanhamento? Continua. As nossas visitas, elas são feitas, então, esse relatório de visitas, ele tem um prazo ali de 12 meses. Então, vim aqui em fevereiro de 2024. Eu tenho que voltar aqui em fevereiro de 2025. No mínimo, em um ano da posse, eu tenho que voltar. Isso. Aí, caso não consiga, às vezes em função de alguns desencontros, em função de alguns pormenores, né? Aí a gente pode, como associado, ele sempre entra em contato com a gente sempre deixa aberto até para os meninos do primeiro atendimento. Vi aqui que teve uma visita já em fevereiro. Vamos tentar marcar outro? Posso pedir para a gerente ligar para o senhor? Pode. Eu acho interessante isso, por exemplo, em um ano a empresa pode crescer muito, né? Eu comecei ano, mas vem cá, banco, vem cá dar uma olhada como já a minha estrutura tá, eu cresci, meus funcionários, aumentei o meu quadro, até para você pedir um crédito, né? Vem cá dar uma olhada para você ver que realmente o negócio cresceu, né? E como a gente trabalha muito essa questão da reciprocidade também, com essa expansão do negócio que pode ocorrer de um ano para outro, pode ser que, por exemplo, quando eu fui no negócio, não tinha nenhum funcionário CLT, tinha todos os prestadores de serviço. Quando eu volto, tem L10. Às vezes eu posso te oferecer uma possibilidade de fazer a folha de pagamento desses funcionários comigo. Também pode? Pode também. Direto no Sicoob. Direto no Sicoob. E aí você vai ter acesso lá ao Internet Banking, vai cadastrar a folha, e aí o processo ele é feito praticamente automático. De um mês para o outro, se tiver alteração, você altera os valores, mas o processo é bem simples.
Que bom, isso é até o trabalho de um contador, né, praticamente. É bem... Com folha de pagamento, assim. Questão tudo, férias, 13º. Na verdade, ele é lançado pelo empresário. Então, assim, você que vai lançar lá, a Caroline recebe R$1.000. Aí o Júnior recebe 3.000, o Matheus recebe 2.000. Só que aí, mês que vem, no mês subsequente, você viu que o Matheus faltou, o Júnior tirou férias. Então, você faz as correções dos valores para que ocorra a liquidação da folha de pagamento, o crédito da folha de pagamento na conta. E quais são mais umas vantagens do Sicoob? Você tem esse acompanhamento, né, que achei fenomenal. O que mais você pode falar que o Sicoob oferece? Então, nós temos os cartões de crédito, né? Os cartões de crédito, eles têm bastante benefício também para vocês empresários. Vocês podem fazer cartões adicionais. Então, por exemplo, tem uma pessoa lá no meu financeiro que precisa de um cartão. A gente pode trazer essa opção. A gente trabalha com a bandeira Visa, a bandeira Mastercard. Nós temos o capital de giro. Gente, a gente tem uma opção super legal, que é o capital de giro rotativo. Então, por exemplo, visitei a sua empresa aí. E aí você fala bem assim, nossa, Carol, mas eu quero fazer uma reforma aqui, não sei quanto que eu vou gastar. Tá, mas qual que é a média que você vai gastar? Aí você me fala, Carol, eu posso gastar de 25.000 a 100.000. O que eu faço para você? Uma análise de um crédito rotativo. O que é esse crédito rotativo? Você tem até 365 dias para usar. Então, você tem ali 100.000, que é o máximo da sua obra. Mas se você não usar os 100.000, eu só usei 50.000. Você vai pagar os juros que foi acordado no momento do contrato só em cima desses 50.000. Entendi. Você não paga do 100.000. Que foi contratado, entre aspas, mas não foi utilizado. Isso. Então tem essa super vantagem. É porque obra, você sabe, né? Você começa, mas não sabe como vai acabar. Não, e ela vai de 0 a 1.000 assim em segundos, né? Se a pessoa quiser usar, eu quero aquele material X, não sei lá o que, quando vai ver o preço, passa o orçamento. Ótima opção, boa opção também. Mais uma maneira de o cliente poder crescer com uma reforma, que todo mundo precisa fazer alguma reforma uma vez ou outra, mas sem se comprometer tanto, né? Sem se comprometer. E assim, tem um portfólio de produtos muito atrativo. Por exemplo, o consórcio. Né? Consórcio é bom, eu tenho consórcio. Você tem consórcio? É de auto? De veículo. De veículo. E o consórcio, assim, ele é aquela compra planejada e justamente pro que é que a gente corre, que é não pagar juros, gente. Acho que a pior coisa que tem é quando você pega ali, você recebe seu carro, você fala, nossa senhora, pendente de pagar. Alto, né? Tá alto demais. Por isso que eu briguei pro consórcio. Falei, não tem como financiar um carro agora. Tá muito alto. E com essa Selic, né, bem acima, que só tende, assim, as expectativas, a perspectiva do mercado é que ela realmente aumente. Então, o consórcio é justamente para quem quer fugir disso aí, para não ter pago 3, 4 carros, ao invés de você fala, já é tão suado, já é tão difícil, quando você vê no final, é bom fazer E o consórcio para pessoa jurídica? Tem o consórcio para pessoa jurídica, né, para todos os segmentos. Segmento de serviço, é uma obra. Carol, vou precisar fazer uma cirurgia, vou precisar fazer um móvel planejado aqui para a minha clínica. Você pode contratar um consórcio de serviço. E o serviço... não é definido, assim, pode ser bem amplo, por exemplo, você falou móveis planejados, se encaixa em serviços. Se encaixa em serviços. E aí, só no momento que você for contemplado, é que você apresenta, fala assim, vou utilizar para essa finalidade, está aqui o orçamento, está aqui a nota fiscal, está aqui toda a relação de documento. Só que é extremamente importante, assim, antes de você adquirir uma carta de consórcio, é bom você informar para o que vai ser. Porque pode ser que eu quero um carro, mas eu quero um trator. Eu não posso te vender uma carta de automóveis, eu tenho que te vender uma carta de pesados. Até porque, assim, não vai ser aceita na concessionária que você for, né? Isso. Então, assim, é sempre importante ser muito transparente. Certo. Quero fazer uma coisa que é praticamente impossível, vou tentar por esse consórcio. Não, é sempre bom perguntar direitinho, né, falar direitinho para qual vai ser essa finalidade, para que a gente possa oferecer a melhor carta e nos melhores valores. E o Sicoob, ele é a instituição que tem a taxa de administração mais baixa. É? Mais baixa. Por que eu não soube disso antes? Olha só. Hoje a nossa taxa administrativa está 7,5%. Então, assim, é uma taxa super atrativa. Eu tenho uma dúvida que eu tenho de automóvel, né? Mas eu estou querendo fazer uma para construção, para terminar a parte da minha casa ali. Como é que é? Quando eu sou contemplado, eu pego aquele valor todo? Ou tem umas etapas? Isso. Geralmente, para construção, é bom você dar uma olhadinha antes de você contratar. No Sicoob funciona da seguinte forma. O pagamento ele é por etapa. Então, toda vez que você conclui uma etapa, concluiu ali a primeira etapa,
vai ter um vistoriador que ele vai vir aqui na obra e vai olhar, realmente finalizou, então tá bom, posso pagar. A segunda etapa. Por etapas. Sim, mas, por exemplo, eu fiz um consórcio de 100 mil, eu quero fazer uma reforma, eu pego o inicial para poder iniciar a obra, aí depois ao final da primeira etapa, que vai o rapaz ou o fiscal olhar, para liberar a segunda parte? Isso, aí você começou a construir ali, apresentou toda a documentação, tudo que foi gasto, ele vai lá, primeira etapa paga. Aí sim, você vai para a segunda. Outra dúvida, talvez não sei se você sabe, espero que sim. Aqui no RK, por exemplo, que não está regularizado ainda, eu posso fazer um consórcio para construir? Não, tem que ter a BITS. Tem que ter a BITS? Nossa... Eles pedem toda a documentação para pagar a última etapa. Você até consegue receber as anteriores, mas chega na última, você não consegue receber. Por causa da BITS. Por causa da BITS. Pessoal, infelizmente, o RK ainda está com esse problema. A gente está sendo regularizado. Calma que tá no processo. Vocês devem estar acompanhando aí o síndico, está bem envolvido nisso aí. Daqui a pouco, para poder facilitar essa questão. Mas só a última etapa que eu não recebo? Isso, as demais você consegue receber porque ela não é um documento inicial obrigatório. Então, quando encerra é que você vai apresentar a matrícula, você vai apresentar toda a documentação e tem que ser regularizado. Se não for regularizado, não recebe. E se eu ficar sem receber a última parcela? Mas aí você não vai querer ficar sem receber. Se a casa estiver pronta? Porque geralmente, a carta ali que você pega, você pega, por exemplo, uma carta de 100 mil, de 200 mil para construção. E aí você vai deixar, às vezes, de receber. A maior parte, ela é paga no final, na quarta etapa. Que é a etapa que você apresenta esses documentos comprobatórios. Entendi. Eu estava pensando, eu vou pegar, faço um de 200, pego 150, se eu não receber a última, eu faço com 150, mas não dá. Mas não dá. E assim, aí você perde os 50 mil. Digamos assim, né? Se você deixar de... Nossa, vou ter que pensar em outra maneira, então. Geralmente, o de serviço, a gente tem um teto, geralmente, para as cartas. Mas se for só uma reforma, se não for, por exemplo, esse caso de construção, a gente pode ver, ou até mesmo um crédito pessoal. Porque você, com dinheiro na mão, você consegue girar ele melhor. Às vezes, antecipar as diárias do pedreiro. Mas esse de serviço, você sabe o teto dele? Vai ali em torno de 25, 30 mil. É pequena coisa mesmo, né? É pequeno. Aí, geralmente, você tem que fazer muitas cartas, dependendo do que você vai fazer. Você faz muitas cartas. Mas existe essa possibilidade, então, de fazer várias? Existe. De serviços? De serviços. Tem um teto máximo, então até 30% da sua renda ela pode ser comprometida com a prestação do consórcio. Então, você bateu 3 cartas, deu 30%. Se você tentar contratar a quarta, ele não deixa. Entendi. Legal. Por conta do comprometimento. Tá bom. Falou dos benefícios, consórcio, também no Sicoob, qual outros produtos? Previdência. Interessante. Hoje eu vejo... Importante, né? Muito importante. Eu tenho uma privada também. Ela é essencial, porque assim, a cada reforma tributária, a gente se assusta. E a gente vê que está cada vez mais longe. Da nossa idade, vai ter mais 3, 4 reformas até a gente se aposentar. E, sim, para ver se aposenta, né? Verdade. Porque ainda tem isso, é muito desafiador. Então, é essencial. Eu vejo muito assim, principalmente os empresários mesmo. Eles não têm essa preocupação muito com o investimento da aposentadoria. E é assustador, gente. Mas tem até uma pesquisa, eu fiz uma palestra recente, uma pesquisa da Diesel, que é mais de 70% das pessoas que já estão ali naquela idade um pouquinho mais avançada ainda estão trabalhando. Muito deles, essa renda desse trabalho ainda ajuda a família. Então, assim, as pessoas elas não se planejam para o futuro. E a gente sabe que quando a gente se aposenta, custo de remédio vem mais, né? Muita coisa vem a mais. Plano de saúde vai lá em cima. Tudo aumenta. Então, assim, olhar direitinho um plano de previdência complementar, ele é essencial para te garantir um conforto. Né? Para garantir um conforto para a sua família. A previdência ela é um tipo de investimento que você pode resgatar de forma parcelada. Né? Os seus dependentes eles ficam assegurados. Outra coisa que é importantíssima, além da previdência, o seguro de vida. Isso eu não tenho ainda, mas eu já comecei a pesquisar um pouco. Para os filhos, né? Para os filhos e até mesmo... Se acontecer um acidente... Para caso de acidente, caso de doenças graves. Então, assim, você consegue contratar e ser O Sicoob também oferece? O Sicoob também oferece. A simulação ela pode ser feita no aplicativo e a contratação também pode ser feita no aplicativo. Você faz uma declaração pessoal ali de saúde, lembrando que as parcelas elas são mensais
mas elas podem ter algumas atualizações de um ano para outro, de acordo com o índice. Né? Que geralmente mas eu estava pagando R$30, Carol, agora foi para 32. É geralmente esse índice ali. Certo. Mas a indenização, você faz uma simulação, a indenização ela é boa, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. É verdade. Né? Então, assim, você imagina, você ter um problema e ter que vender um dos seus patrimônios que você suou a vida inteira para construir, e aí você perde o patrimônio para... Esse seguro saúde, o nome? Seguro de vida. Seguro de vida. Mas ele cobre também essa parte de saúde que você falou? Se eu ficar doente, tem uma doença que o tratamento é muito caro, eu posso utilizar? Desde que essa doença ela esteja nas cláusulas gerais do contrato, você pode acionar. E aí é feita toda uma investigação. Então, por exemplo, o mercado em si, né, de acordo com as pesquisas, já teve vários casos de que as pessoas, às vezes, tinham doença e, às vezes, consultou um pouquinho antes, né, ou fez algum tipo de pré-tratamento antes e, quando foi acionar o seguro, não conseguiu. Então, assim, é importante que você não tenha diagnóstico nenhum, não tenha histórico nenhum, porque a partir do momento que é dado o sinistro no seguro de vida para o pagamento da indenização, no caso de uma doença grave, ele investiga todo o seu histórico para trás. Importante, né? Então, ler bem o contrato, né? Como sempre. Mais algum produto do Sicoob interessante? Você pode falar para a gente? Então, capital de giro rotativo. Para a empresa, certo. Fala um pouco mais, que isso é muito interessante para empreendedores, microempreendedores, principalmente o pessoal que está começando, sempre precisa de uma forcinha ali, um empurrãozinho, né? Então, o capital de giro, né, como eu informei para vocês, ele é feito de acordo com a análise de crédito, né? Então, é feita toda aquela análise de reciprocidade, capacidade de pagamento, documentos atualizados. E aí você fala para mim assim, Carol, eu preciso de 30 mil. Preciso de 30 mil e eu sempre vou te perguntar, para qual finalidade? Por que a gente sempre pergunta isso, né? Às vezes as pessoas ficam um pouquinho desconfortáveis. Poxa, mas eu quero dinheiro, eu consigo pagar, por que você quer saber o motivo? Justamente porque, às vezes, se a gente não conseguir um capital de giro, a gente pode ver uma alternativa melhor para você. Ah, sim. Que nem, por exemplo, se você vai comprar um carro, você me pede assim, Carol, eu preciso de 100 mil para comprar um carro. Se eu não consigo te liberar um crédito de 100 mil para você comprar o seu carro, eu consigo tentar te oferecer um financiamento, eu consigo tentar te oferecer um consórcio, porque eu sei a finalidade. Então, se eu não conseguir te atender de um jeito, eu tenho um ramo ali para conseguir te atender. Entendi. Por isso é importante, então, você fazer essa consultoria, né, para o cliente, para entender a situação, a necessidade e poder apresentar a melhor oportunidade para ele. Que às vezes nem sempre é o capital de giro. Então, a gente entende bem a necessidade. E aí, dada essa demanda para a gente, ele sobe para as alçadas de aprovação e a gente entra em contato. E aí o contato ele é feito com o associado, né? Geralmente ele em torno de 72 horas pós-análise, volta para a gente faz o contato. Ó, foi aceito, a gente consegue aprovar, e aí eu vou disponibilizar, você está de acordo? Tô de acordo. Então eu registro que você está de acordo e disponibilizo o contrato. Ótimo, legal. Aí fez a assinatura do contrato, a gente já encaminha para a liberação e o recurso ele é acreditado em conta corrente. Então tudo isso faz parte da consultoria que vocês prestam ao cliente, né? Isso, a gente busca se entender 100% da necessidade, né? Se tiver alguma documentação complementar que a gente precise para compor aquela análise, a gente pede alguma coisa que a gente acha que vai facilitar e sempre voltado assim para essa realização de sonhos, né? Para esse compromisso mesmo em estar ali de mãos dadas. Então a gente oferece opções dentro da finalidade que vocês vão precisar. Olha, muito bom. Pessoal, Sicoob, então a gente vai deixar mais uma vez, vou deixar aqui o código de indicação da Carol. Quem quiser, tiver interesse, depois a gente vai deixar nas nossas redes, que você vai entrar no aplicativo, assim que você iniciar, coloca o código, vai cair direto lá na cooperativa. Agência ou cooperativa que fala? É cooperativa, Sicoob Crediembrapa. O nome da cooperativa. Repete para o pessoal, por favor. Sicoob Crediembrapa. É essa cooperativa que eu faço parte. E aí vocês abrindo a conta, né, com esse código de indicação, ele já cai lá pra gente e a gente começa esse relacionamento. Tem Instagram? O Sicoob que tem Instagram. Pode falar o seu também, quem quiser te procurar, o da cooperativa, fica à vontade. Perfeito. Então, o meu é Caroline Araújo, né, e o da cooperativa é o Sicoob Crediembrapa. E aí
sempre estarei à disposição de vocês, né? Além desse trabalho de gerente de contas PJ, eu também sou consultora financeira, então eu atendo pelo Instituto Sicoob, né? Que é um trabalho totalmente gratuito, um trabalho muito legal. Então lá a gente faz essa consultoria para orçamento pessoal, para as empresas também. Então tem uma gama lá de orientadores financeiros totalmente voluntários no Instituto Sicoob que pode atender qualquer Mas é algo meio separado? O Instituto Cooperativa? Isso, ele faz parte do sistema Sicoob, mas aí as pessoas que trabalham na cooperativa, elas podem se voluntariar. Ah, entendi. É um trabalho, então, mais específico ainda para o acompanhamento financeiro da empresa. Isso, a gente consegue fazer. Então, aí, aconselhar, né, geralmente olhar alguma coisa ali que precisa ser vista, né, ou pedir, né, passar alguma recomendação. Olha, aqui eu acho que esses números aqui é bom dar uma olhadinha melhor, é bom ver se é isso mesmo, é bom dar uma analisada melhor no fluxo de caixa. Então é um acompanhamento maior ainda do que sendo feito pela cooperativa, né? O Instituto presta esse serviço a mais ainda. Isso, e totalmente voluntário. Ah, Carol, não tem interesse em me associar a esse momento, não tem problema. Ah, então sem custos? Sem custos. Olá, pessoal, estamos voltando aqui, tivemos uma pequena casa de luz aqui no condomínio, mas como a gente já estava encaminhando para o encerramento do podcast, vou deixar aqui a Carol falar mais um pouco, quiser deixar suas conclusões finais, fique à vontade. Gente, então assim, eu deixo aqui já o meu agradecimento também, né? E um convite. Fica aí o convite de vir conhecer a nossa instituição financeira, vir conhecer um pouquinho mais do cooperativismo, né? Observar as vantagens que nós temos para você, os seus colaboradores, para a sua família. Então, assim, eu quero deixar aqui que a gente tem vantagens competitivas com o mercado, nós temos um portfólio de produtos, né? Tem os que eu mencionei aqui, tem os demais, vai depender da característica, né? Se vai ser só para a pessoa jurídica, se para o funcionário também, se para o sócio também, mas a gente pode atender, a gente pode oferecer um serviço de qualidade, né? A gente tem muito a entregar e muito a contribuir e fomentar aí com o seu negócio. Só um minuto agora, você falando, me veio na cabeça, você falou que é competitivo com o mercado. Uma coisa que os vendedores usam muito, maquininha. Sim, a maquininha. Hoje nós temos a Cipag, né? É uma Cipag. Isso, Cipag. Ela é uma maquininha, ela é como a Cielo, é como a Elo. Então, assim, ela é uma maquininha que ela vai ficar sob posse do empreendedor. E através dela você pode emitir link de pagamento, você pode passar os cartões de crédito, de débito. E as taxas são competitivas? As taxas são competitivas, elas são de acordo com a atividade principal do negócio, né? Então, todo negócio ele tem lá um KENAI, a gente pega as taxas com base naquele KENAI. Ah, Carol, mas, nossa, não consigo negociar com você, as taxas são maiores que as taxas que eu já pago no meu banco atual. E aí, como é que eu faço? Me apresenta as evidências, a gente apresenta para o comitê a proposta que você tem e a gente tenta... As evidências que você diz é o que eu pago para outro banco, se eu mostrar para vocês podem levar para análise e, quem sabe, melhorar. Isso, são todas as taxas que você já tem lá. Então, a taxa que você tem de crédito, de débito, do Master, da Visa. Então, todas essas taxas que você tem, basta você printar lá do sistema que você usa e mandar para a gente para compor a análise e a gente verifica. Isso aí, legal. Vocês perceberam então durante o nosso podcast que, além desse, acho que o principal, pelo menos para mim, ficou esse atendimento mais humanizado. De estar bem próximo ali do empreendedor, querendo saber as necessidades dele para oferecer a melhor opção possível. Isso, não é isso? Isso mesmo. A gente foca muito nessa humanização, nesse estar de mão dadas, e é o nosso principal objetivo aí na instituição. Então tá, pessoal. Mais uma vez, é Caroline Araújo, a sua rede. Caroline é Caroline com I, no L, Y, no N. Isso. E dois L's. Ah, dois L's. E dois L's. Então a Caroline com dois L's e NY Araújo, tudo junto? Isso, tudo junto. Isso aí, procura ela lá, manda uma mensagem, eu gostei da ideia, gostaria de conhecer um pouco mais desse próprio. Vou agradecer mais uma vez aqui os nossos patrocinadores, estão sempre com a gente aqui nos apoiando. Centro Veterinário Pet RK, doutora Bárbara, fenomenal aqui no condomínio, todo mundo gosta muito dela, trata muito bem do meu pet, inclusive, eu levo lá sempre deles. Informática do Júnior, você que tem um PC Gamer, vai lá que o Júnior está ficando especialista em PC Gamers. André, especialista aqui no condomínio, pensando em comprar, vender ou alugar, André Neri. E a Zé Lima é uma querida nossa também, está sempre aqui com a gente.
Tem o podcast dela, quem quiser ver também. Precisando trocar seus óculos, procura a Zé Lima. E querendo tomar aquela cerveja gelada no final de semana, é RK Distribuidora. Você também encontra lá vinhos, o Rogério tem uma série de vinhos fenomenais. Lá pode procurar que você vai ser bem atendido. E o Cicobi. Muito obrigado, Carol, por ter vindo, aceitado o nosso convite. E quem sabe mais pra frente a gente pode conversar um pouco mais, tirar produtos novos. Estamos aqui sempre abertos. Eu que agradeço mais uma vez. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Espero que a gente possa fazer bons negócios e contem comigo. Sempre que precisar, será um prazer estar aqui. Vamos conversar. Eu já vou pegar o código de indicação dela para precisar conversar. Muito obrigado. Tchau, pessoal. Siga o nosso canal no YouTube também, por favor, podcast.rk. Podcast RK.oficial no YouTube, no Instagram e no TikTok. Tchau, até o próximo. Tchau.